Como eu falei, tem os pastores que viraram meio coach e tem os coach que agora estão virando meio pastor. Também, porque dá mais dinheiro ser pastor, coach, do que ser só coach. O Pablo Marçal. Pablo Marçal foi criado dentro de igreja, lá em Goiânia, com o pessoal lá. Ele, quando convém, ele fala de Jesus. Quando não convém, ele inventa, ele vem com aquelas histórias como quando ele levou aquela cadeirada aqui da Atena. Eu tinha escrito naquela noite, eu fiquei tão irado de ver aquele cara ali usando o nome de Jesus e quando interessava, em várias circunstâncias, ele fazia aqueles apelos para os evangélicos. Aí eu escrevi aqui no meu Instagram um texto, um de vós é diabo. É uma expressão de Jesus na última ceia, onde estavam os 12 apóstolos e Judas Iscariotes. E Jesus disse, um de vós é diabo. E aí eu escrevi, sem mencionar o nome de ninguém, mas descrevi as características desse tipo de personalidade, como é que ela funciona. Do que ela gosta, a que ela se vende, o que ela procura. Aí no dia seguinte o Pablo me telefonou. Eu estava até com uma repórter ao meu lado, conversando. Aí eu falei, você me dá licença? Ela nem acreditou quando ela viu escrito lá, Pablo Marçal. Eu escrevi e mandei um áudio dizendo, olha, gostaria que você lesse o que eu escrevi ou assistir o que você fez hoje, que coisa mais horrenda e patética. Aí ele me ligou no dia seguinte e tudo que eu estou te dizendo aqui, de maneira gravosamente mais enfática, eu disse diretamente a ele. Falei, o que me dá nojo, rapaz, é você fazer isso em nome de Jesus. E você dizer que é uma estratégia de marketing, que você sabe que Jesus não agiria assim, mas que é uma estratégia de marketing para trazer as pessoas para você. Significando que ele disse isso? Ele diz que os fins justificam os meios. O cara chegou a dizer que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e as riquezas e a Mamon, porque Jesus não era casado e não tinha filhos. Porque se Jesus fosse casado e tivesse filhos, Jesus ia dar uma ênfase em grana enorme, porque Jesus não precisava. Isso e dezenas de outras coisas desse tipo. Agora parece que só eu ouço. Não é possível que vocês não ouçam. Pablo Marçal não dá não, cara. Com esse papo aí... Mas e daí? Ele é muito mais inteligente do que a gente na qual vocês já votaram. E outros de vocês aqui já votaram também. Enfim, sinceramente, me desculpe, aí você diz, mas o senhor não gosta de ninguém? Não, cara, eu amo o mundo inteiro. Agora, eu gosto de muito pouca gente no mundo político e no mundo religioso também. Porque eu só vejo o pessoal trair o ser humano, a verdade humana. Nessa época pós-verdade, eu só os vejo divulgar mentiras e fake news. Para eles, os fins justificam os meios. São mentirosos contumazes. E a culpa é minha. Eu é que não gosto. Eu queria gostar tanto deles quanto eu sou capaz de amar o mundo inteiro. Eu sou capaz de amar com o amor de Deus. Como eu já expliquei 4 vezes aqui, a natureza desse amor. Agora, eu não sou capaz de gostar daquilo que avilta a existência humana. Aquilo em relação a que Jesus fez o azorrague, entrou no templo, virou as mesas, expulsou os cambistas, jogou o dinheiro para fora e desceu a lenha. É em relação a isso que eu me considero, que eu me oponho. Então, eu não gosto disso tanto quanto Jesus não gostou. Perfeito. E eu amo meretrizes, prostitutas, pecadores e gente perdida, tanto quanto Jesus amou e disse aos religiosos que o mataram. Porque quem matou Jesus foi a religião, foi a sinagoga, foi o templo, foi a igreja. Foram os crentes que mataram Jesus. Eles aqui são os responsáveis, não foram os romanos, nem nada disso, foram eles, crentes.
Foram os sacerdotes da fé, os amantes do poder, do dinheiro, da dominação, do controle. Jesus foi executado por esse tipo de mente e de coração. Pois bem, são esses os que eu repudio em nome de Jesus. Então, quando eu vejo os caras fazerem as mesmas coisas que Jesus repudiou, eu repudio as mesmas coisas que Jesus repudiou. Isso vai dar certo. Agora, ao mesmo tempo, Jesus disse aos religiosos que jejuavam 2, 3 vezes por semana, os fariseus, que não deixavam de dar o dízimo, que criam na teologia da prosperidade, que diziam, se você é pobre é porque Deus está zangado com você. Se você tem dinheiro é porque Deus está te abençoando. Isso aí é teologia da prosperidade desde os dias de Jesus. Você lê nos evangelhos a mesma coisa, com outra terminologia. Aí Jesus diz a esses caras, sabe o quê? Você quer chutar? Jesus disse, em verdade eu vos digo que virão muitos do norte. Não era do norte de Israel, não, era do norte da terra, do norte global, onde ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus, nem de Cristo, nem de Yahvé, nem de coisa nenhuma. Nem de Bíblia, nem de Moisés, nem de ninguém. Muitos virão do norte, muitos virão do sul antártico, do sul da terra, muitos virão do oriente, japonês, chinês, do mongol, muitos virão do oriente, do ocidente, americano, sul-americano, mesoamericano. No primeiro século, Jesus dizendo isso para aqueles que sentiam os dons de Deus e da revelação, os seres mais arrogantes e prepotentes da terra, parecido com os sionistas que estão fazendo essa chacina nojenta lá em Israel. Pois bem, Jesus disse, em verdade eu vos digo que vocês verão a muitos deles, muitos e muitos, entrarem no reino de Deus, enquanto vós ficareis de fora. Naquele dia vós batereis na porta, e eu vos direi, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós os que praticais a iniquidade. Aí eles vão dizer a mim, Jesus dizendo, então me dirão, em teu nome, olha o tal do em teu nome, falando agora do pastorzão, quando ele falou lá do Jesus, Sim. Que não traz, eu falei que era da escultura estereotipada. Em teu nome, em nome do teu estereótipo, daquilo que a gente te pré-definiu, que é um verdadeiro diabo, em teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós curamos, nós sugestionamos multidões e multidões. E Jesus disse, mas eu não sei quem são vocês. Aí disse, em verdade eu vos digo que muitas meretrizes, pecadores, praticantes de todo tipo de pecado, vos precedem no reino do meu Pai. O problema, meu querido, é que ninguém quer ouvir o que Jesus diz no Evangelho. Aí eu viro o herege, falando as verdades que Jesus disse, repetindo as mesmas coisas que Jesus disse, eu me torno abominável. O que me faz olhar para cima e dizer obrigado, Senhor. Porque eu estou em boa companhia, eu estou na companhia de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Zacarias, Naum, Malaquias, Paulo, Pedro, Tiago, João, quem deu a vida pela causa. E não me interessa nenhuma multidão, se elas vierem, eu já tive todas as multidões que ninguém teve nesse país. E chegou uma hora que eu disse, eu vou acabar vendendo a minha alma se eu continuar nessa conivência de presidir um grupo que não quer nada com o Evangelho de Jesus, só quer manipular esse nome. Então, em abril de 1998, eu